Salve, salve, salve a todos do nosso natural, Dr. Pierre Logan aqui, mais uma vez, para iniciarmos com este novo bloco do nosso canal, que consistirá na leitura dos artigos que publicamos no site www.panelaspernambuco.com. Roda a vinheta e vamos para cima. Você com certeza será uma pessoa que pode fortalecer muito Panelas. O senhor leu o regimento alguma vez na vida? Não, acho que não queria não. Vocês são empregados! Isso ele cai dentro da água. Vamos iniciar aqui a leitura do artigo publicado no dia 3 de 2 de 2019 no site panelaspernambuco.com. O artigo que se chama O que é o movimento cultural. Vou tecer alguns comentários sobre ele e explicar para vocês também muita coisinha que não se inscreveu ali. O que é o movimento cultural? Nada mais justo que usar a coluna política deste site, que, diga-se de passagem, é o mais confiável da região, justamente por não estar na lista de pagamento de nenhuma prefeitura ou Câmara de Vereadores, para explicar que grupo é esse que movimenta a política do município de um jeito tão incisivo e visceral que assusta a classe política que desgoverna a cidade. Já falei, mas não custa repetir, que o movimento cultural não é um grupo de oposição e nem braço da oposição. Basta ver as críticas duras dirigidas contra a inércia, a incompetência, o silêncio sepulcral e a animação funerária do grupo da oposição partidária. Então, para responder a maioria das perguntas, decidi começar essa nova fase, tanto dos artigos do site Panelas Pernambuco, quanto do movimento cultural, com um texto que explique o que é esse grupo. Quem quiser mais informações deve acessar o site do www.movimentocultural.org. Nesse primeiro trecho aqui, eu enfatizei a questão da mídia independente que o Panelas Pernambuco é, porque basta vocês olharem tanto no site do Tribunal de Contas, ali naquela parte Tome Conta, quanto nos portais da transparência dos municípios ou da Câmara, que vocês vão ver que muitos canais aí que se dizem independentes estão na folha de pagamento e que dificilmente mídias, canais de comunicação que tenham esse tipo de vinculação vai ser imparcial e que não existe nenhum problema em não ser imparcial. Não é obrigação da mídia ser imparcial. Muitas mídias, inclusive internacionais, aí escolhem um lado. Não tem nenhum problema com isso, basta assumir, né? Esse foi basicamente o primeiro parágrafo. Mas a primeira coisa que a maioria desconhece é que o movimento cultural começou explicitamente em 2011, comigo e com meu irmão JJ em São Paulo, mas implicitamente ele já existia desde 2006, quando um filme chamado Dragão Brasileiro, tem publicado aqui no nosso canal, organizado e dirigido por mim, deixou claro que a culpa da entrada de drogas na cidade era do governo municipal. Inclusive, em uma das falas de uma conversa na beira da Serra da Bica, um dos personagens diz, abrindo aspas aqui para ele: "Tá vendo essa cidade? É muita violência. Aqui João compra tudo, até os policiais." O João, obviamente, representava quem liderava o tráfico da cidade. Tem que aparecer um cara bom de luta para acabar com isso. Ninguém notou, mas o aviso estava lá. Outro personagem responde: "Eu posso morrer, mas eu vou acabar com isso." Então, você notando a imagem que mostrava a Serra da Bica e a conversa dos dois personagens, é óbvio que estava usando uma linguagem ambígua, né? A luta ali não significava a arte marcial, porque o filme era um filme de luta, né? Como se diz, tinha um foco ali bem específico nas artes marciais e também na luta contra as drogas. Mas luta neste trecho aí era basicamente uma linguagem ambígua que significava tanto luta no sentido literal de arte marcial, quanto luta no sentido da política. Mas quem ia saber, né? Posteriormente, a turma da periferia panelense, é claro, eu estava no meio, começou um movimento artístico de rock. Minha ideia era simples, mas bastante promissora. Somente um estilo musical costumava criticar, cutucar e até ofender políticos com veemência: o rock and roll.
Foi aí que montamos uma banda de rock, subimos no trio do próprio prefeito da cidade, tem vídeos inclusive no canal e espalhados aí por diversos outros canais. Subimos no trio do próprio prefeito da cidade e cantamos músicas como Que País é Esse, de Legião Urbana, Alvorada Voraz, Revolução por Minuto, ambas do RPM. E pior, ainda dissemos em alto e bom som, antes de começarmos o nosso show, que onde todo mundo pensava igual, ninguém precisava pensar muito. Fomos aplaudidos calorosamente pelos próprios serjanistas que não estavam entendendo e adoraram a banda. Pobres serjanistas, hein? Me achando doido, enquanto eles estavam com pelo menos 20 anos de atraso em relação aos meus planos. Chegamos ao número de pelo menos 4 bandas de rock no município. Já existia banda de rock antes da Estado Mental, que era o nome da banda que eu fundei em Panelas. Mas nós fomos uma banda que tocou eminentemente rock. Nós vivíamos o rock em todos os sentidos, inclusive no ponto de vista negativo, e gravamos um CD em Panelas de rock. Acho que foi a primeira banda a gravar no estúdio de Edilson, coisa que outra banda em Panelas de rock até hoje não fez, gravar CD. Né? Chegou uma hora em que percebi que para lutar eu precisaria treinar mais, adquirir conhecimento, aprender coisas que eu não poderia aprender em Panelas. Peguei o avião e cheguei em São Paulo com a mão na frente e outra atrás. Numa conversa com meu irmão supracitado, né, o JJ, durante um jogo de xadrez, percebemos que assistimos durante muito tempo do banco de espectadores à expulsão dos panelenses de sua terra natal pela falta de oportunidades profissionais, pelo atraso político-econômico. Em nosso entendimento, isso nada mais era e ainda é que a exportação de mão de obra qualificada para desenvolver outras cidades e regiões. Isso aqui é triste, mas é uma verdade muito forte. Panelas tem profissionais qualificados, como eu narro aqui no outro parágrafo. Profissionais qualificados, artistas musicais, poetas, pensadores, juristas, historiadores, foram perdidos, vilipendiados, aviltados e escondidos pelos coronelistas e políticos, cujo único objetivo era se manter no poder e enriquecer às custas da população carente de cultura, educação, saúde e, sobretudo, representação. Analisando com cuidado a conjuntura política e social da cidade, nós notamos que existia uma certa complacência silenciosa provocada pelo medo. Os artistas, os professores, estudantes e intelectuais, quando não eram comprados, eram silenciados pela opressão política e ideológica da cidade, e que os ditos oposicionistas se pronunciavam meramente em ano de eleição. Vejam só, minha gente, aqui é uma verdade que poucas pessoas costumam falar no município, mas Panelas tem pessoas capazes, tem pessoas muito inteligentes, nós temos profissionais de todos os tipos. Eu conheço vários aqui em São Paulo, chefes de cozinha, mecânicos, advogados, professores, pessoas fantásticas que fizeram o ensino básico no município das Panelas e depois saíram e brilharam fora do município. Quer dizer o quê? Duas coisas. Primeiro, que o panelense é um povo que tem a sua raiz ali, uma coisa especial, né? É um povo inteligente, mas que sai da cidade e quando faz isso para ganhar a vida, obviamente ninguém sai porque quer, né? Se a cidade tivesse condições de abraçar todos os panelenses não sairiam, mas as pessoas saem e vão para desenvolver de fato outras regiões porque são profissionais hiper qualificados. E na maioria dos casos, as pessoas não voltam para trás para interferir na política. Elas geralmente voltam ou para passear e geralmente saem reclamando de lá, ou contribuindo com a família quando mandam um dinheiro para ajudar e tudo mais. Mas para interferir de fato na política não fazem. E essa foi acho que um dos pontos cruciais que nós percebemos e que decidimos interferir. Quem sabe passar o exemplo, né? Diante disso, decidimos que deveríamos combater diretamente o descaso com a coisa pública, combater a corrupção, combater o serjanismo e a coisificação dos panelenses. Preste atenção nessa parte que a gente vai usar mais para frente. Por parte da oposição, decidimos provocar um levante no debate, mas para isso precisávamos provocar uma onda de coragem, anseio pela mudança, dedicação e luta.
Precisávamos movimentar as pessoas para o exercício da cidadania por meios democráticos. Para isso, precisaríamos de uma revolução. Chamamos essa primeira fase de Revolução Cultural Panelense. Veja, para que houvesse essa mudança, nós precisaríamos, de fato, fazer com que a população percebesse que existiam necessidades, além daquelas necessidades primárias, beber, comer e defecar, né? Existiam outras necessidades e que elas tinham o direito de se manifestar, coisa que antigamente era impensável, né? Ou era uma perseguição muito grande. E a revolução justamente é o quê? A ruptura abrupta de um sistema. Não, a revolução não é uma coisa que acontece por meio de um processo. Ela acontece de uma vez só, ela chega e muda de uma paulada. Isso é uma revolução. E foi justamente o que nós fizemos. Sem aviso nenhum, nós publicamos um vídeo na internet descendo a lenha no desgoverno municipal e falando que estava tudo errado mesmo. E aquilo ali foi um assombro. Eu recebi ameaça, gente me enchendo o saco, amigos de anos que não quiseram mais falar comigo. E que eu sabia, antes de publicar o vídeo, que teria que resistir a todas essas coisas, né? Afinal, eu conhecia o meu direito de manifestação e decidi exercê-los. E quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós temos que nos submeter a todo tipo de resposta, vamos dizer assim. Inclusive de amigos ou pseudo-amigos, né? Mas esse silêncio ele foi rompido, essa revolução de fato ela aconteceu. E aqui voltando para a coisificação ainda do mesmo parágrafo, a oposição coisifica as pessoas que não concordam com o desgoverno municipal quando ela utiliza essas pessoas como coisas votantes, né? Coisas que são utilizadas, essa é a palavra, né? Utilizadas, por isso que eu falei coisificação, e transformam eles em máquinas eleitorais. As pessoas vão, votam e acaba o valor delas ali. Eles perdem e acham que, porque perderam, não tem nenhuma obrigação em representar essas pessoas que não se sentem representadas pelo grupo que ganhou a eleição. É claro que existem sempre dois polos, sempre existiu dois polos na eleição municipal, que é o grupo da situação e o grupo da oposição. Óbvio. Quando o grupo da situação ganha, nós temos ali um povo, uma parcela da população muito grande, a maioria, óbvio, que se sente representada agora pelo governo. Mas nós também temos aquela parcela da população que não votou no governo e que, de fato, precisam também de uma representação. Elas precisam que alguém coloque suas ideias, suas necessidades no debate. Se isso não acontece, a gente não tem ali a dialética, portanto não tem democracia. A gente tem um totalitarismo, né? O grupo que governa agora manda em tudo, desmanda e impõe suas ideias em um grupo quase tão grande quanto da situação que não ganhou. Ou seja, essas pessoas ficam sem representação de fato. E não existe ali, quando não há uma representação do outro lado, não há a conversa. E quando não há esse diálogo, não há o debate, não há o contraditório, não há democracia. Há um tipo de totalitarismo dos vencedores. Eu explico isso aí mais para frente em outros artigos. Por motivos pessoais e mudanças dos objetivos, JJ seguiu outro caminho, formando em História e pretende escrever sobre a história do município e a cultura regional. Eu, por outro lado, advogado, formando em Filosofia também, decidi juntar cidadãos que sentiram na pele os males provocados pela corrupção, pelo descaso com a coisa pública, pelo despotismo provinciano tão conhecido e infelizmente ignorado no país, sobretudo no interior nordestino. Eu precisava representar pessoas comuns que decidiram marchar na contramão da cultura local e capitanear o próprio destino. Quando eu utilizo capitanear o próprio destino, é que quando nós elegemos pessoas, nós estamos basicamente dando para essas pessoas uma procuração para que elas nos representem em pontos específicos. Por exemplo, na administração das verbas que vêm para a educação, para a saúde, que geralmente vem do governo federal, e a administração de outras verbas. É por isso, pouca gente sabe, que prefeitos não se chamam reis, se chamam gestores.
eles vão simplesmente administrar aqueles valores. Ou seja, o cidadão, quando eu utilizo esse termo proposital aqui nesse parágrafo, capitanear o próprio destino, eu digo que essas pessoas, essas pessoas que administram, elas precisam de fiscalização, e quem fiscaliza é o próprio cidadão, que é o contribuinte, que é quem paga a conta final. E neste caso aí, capitaneia-se o próprio destino quando você entende a função de uma pessoa que administra, a função de uma pessoa que... Ou seja, você não tem somente o direito no sentido de direito, de ter que receber determinada coisa, mas na obrigação, ou seja, no dever de fiscalizá-lo e ver se ele está aplicando aquele seu dinheiro suado no que deve ser aplicado, que não está havendo desvio, que não está havendo outros tipos de coisas que nós vemos na administração pública, né? Enfim, capitanear o próprio destino é você entender quais as funções, qual é a influência do mundo que te cerca e como agir diante daquilo, né? E você guiar as rédeas do seu próprio destino. Basicamente isso também na administração pública. Observar o que eles fazem. Basicamente isso. E foi essa a ideia desde o começo. O objetivo principal era provocar a mudança, no sentido de modificação, porque existe mudança para pior também, né? Da atual cultura do caudilismo, a apoteose do alcoolismo. Dostoiévski dizia: eu sei que pobreza não é defeito e que bebedeira não é virtude. Infelizmente, na cultura local e, digamos assim, regional, existe sim uma apoteose, um elogio, um orgulho de ser alcoólatra, de viver na vida boêmia, de mostrar que está bebendo tal coisa, que está com um som de 43 mil reais. Enfim, existe sim isso e não há problema. O problema é quando estudar se transforma num defeito, se dedicar a outras tarefas intelectuais se transformam em pré-aviso para uma possível loucura, né? Vocês já devem ter ouvido dizer que quem estuda muito vai endoidar. A gente vê muito isso no município, né? Eu nunca vi ninguém endoidar de tanto estudar. Eu já vi endoidar de tanto ser burro. Mas vamos lá. O desrespeito à deseducação, na falta de cultura científica e do empobrecimento das instituições públicas. Esse trechinho aqui é que tem partes muito sucintas aqui. A falta de cultura científica é um toque que eu dou para as pessoas entenderem a diferença, e posteriormente eu vou escrever sobre isso, o que é show business e o que é cultura. O Tolentino, citado no livro O Imbecil Coletivo, do maior filósofo do Brasil, Olavo de Carvalho, toca nesse assunto, tem um artigo lindo sobre isso aí. O empobrecimento das instituições públicas, empobrecimento não no sentido de dinheiro, que a cidade de Panelas recebe cada dia mais. Ano passado, 75 milhões. Salvo engano, nesse ano recebe um pouco mais, fora os 44 milhões de impostos. Ou seja, muitos milhões. Mas eu estou me referindo aqui ao empobrecimento das instituições públicas no sentido dela não cumprir a sua função. A ideia é migrar para a alta cultura, para que ela se aprimore e também se aprimore a democracia, se amplie o debate, a transparência e possibilite o amplo acesso ao conhecimento, ao mercado de trabalho e ao desenvolvimento social. Busca-se diminuir a banalização da vida, atualmente provocada principalmente pelo alcoolismo. Veja que eu toco nesse ponto duas vezes. Se vocês pararem para pensar, a maioria dos acidentes são provocados pelo alcoolismo na nossa região. A maioria nós temos condutores alcoolizados. E ainda assim, quando contratamos bandas para shows em praça pública, quando nós ouvimos música no carro, nós sempre ouvimos um tipo de influência, um tipo de, vou usar mais uma vez essa palavra, elogio à bebedeira, elogio a quem se embriaga, elogio a quem utiliza não há nenhum problema em beber ou em fumar ou fazer. O grande problema é quando você transforma isso no centro gravitacional da sua vida.
Esse é um problema, porque aí se transforma num vício grave e nós sabemos que, especialmente no Nordeste, nós temos pessoas que têm famílias destruídas pelo alcoolismo. Um exemplo, a minha própria. Aí está aqui. O movimento é para a mudança da cultura que atualmente se mostra longe das nossas raízes e se apresenta basicamente como uma das formas da manutenção do poder dos coronéis e da dominação do povo. É verdade para quem afirma que a nossa cultura, as raízes da nossa cultura, a própria cachaça, ela está embutida nisso. O forró, a cachaça, mas não era o centro gravitacional da vida dos nordestinos. Se vocês pararem para pensar, o centro gravitacional da vida dos nordestinos, a vida deles era baseada em trabalho. Sim, o trabalho era o orgulho do homem do campo naquela época. Poder colocar comida na mesa, ter um sustento ali para a família. Esse era o foco da vida do nordestino naquela época. E não a bebida, por mais que ele bebesse. A crítica aqui está neste ponto específico, de você transformar a bebedeira num estilo de vida. Chega de somente importarmos culturas de outras regiões, aceitarmos todo tipo de produção cultural que vem de fora, ainda que de péssima qualidade, enquanto não consumimos nem exportamos culturalmente nada que eventualmente produzimos no município. Até mesmo os políticos que se elegem na cidade não evoluem. Não se elegem para deputado, para senador, para governador, pelo contrário, se aposentam como vereador, ou prefeito, ou vice-prefeito e permanecem inertes como um câncer que mata vagarosamente a esperança do povo. Essa parte aqui é interessante porque, mais uma vez, eu não estou criticando o fato de nós exportarmos cultura de outras regiões. Eu acho, inclusive, muito importante que se exista esse tipo de troca. Que se existe esse tipo de troca de culturas entre as localidades, entre as regiões do Brasil, porque o Brasil é uma região muito rica e não adianta a gente, digamos assim, fechar as fronteiras dos estados do nosso país, né? É importante sim fazer essa transação. O problema é que Panela só importa. Ela não exporta artistas, ela não exporta cultura. Apesar de nós termos aí o Brito Lucena e o Walter Silva, que são gênios e que ultrapassaram as fronteiras do município das Panelas. Mas vocês percebem que fizeram isso com força própria, com sacrifício próprio, construíram uma história própria e que ainda assim são, de alguma forma, suprimidos dentro da cultura local por não pertencerem ao grupo que está no poder. É aquilo que eu falei para vocês do totalitarismo, né? Esses gênios da arte, pessoas reconhecidas no Brasil inteiro, que não são reconhecidas dentro da cidade, porque não participam do grupo que desgoverna o município. Isso é uma situação inaceitável. E os próprios políticos, como eu digo no artigo, são pessoas que se acomodaram naquela função. É um vereador que nunca vai sair de Panelas para tentar a deputado, a senador, a outra coisa para levar, para encaminhar. A nossa vida ela é feita para evoluir, né? Inclusive, eu estava comentando que no livro do Cortella e do Janine, Política para Não Ser Idiota, ele deixa claro, quando a gente morre, a gente recebe uma etiqueta, evoluiu para óbito. Ou seja, o destino da vida da gente é evoluir desde que a gente nasce. Quando não há essa evolução, há um problema. Quando a pessoa fica estagnada em determinada função, acomodada ali, começa a nascer esse problema. E os políticos de Panela são um exemplo disso. Está aqui. Sendo panelenses e entendendo o município como uma terra de guerreiros, só para voltar um pouquinho aqui nessa questão da evolução, quando nós morremos, o caixão, eu aprendi isso numa aula do Olavo, que tem uma forma sextavada, que representa ali os 6 dias da criação, e que após isso não há mais possibilidade de mudança, né? O que acontece? Depois de morto, a gente toma a forma que realmente a gente é. Por isso, segundo essa teoria, nós viveríamos aí
a vida nos construindo, um processo constante de evolução. Sendo panelense, entendendo o município como uma terra de guerreiros, batizados com fogo e testados no calor da batalha da Guerra dos Cabanos, eu não conhecia a história precisa, sabendo que Panelas foi palco principal de muitas batalhas e conhecida documentalmente como o último reduto cabano, essa informação tem no livro A Guerra dos Cabanos. Decidimos que deveríamos resgatar, cuidar e medicar o espírito moribundo de outrora até que sua total recuperação. Ouvimos o conselho do sábio que dizia que para mudar o mundo precisávamos mudar primeiramente a nós, depois nossa casa e seguir caminho. A parte panelense do nosso nome demarca onde tudo começou, já que nós fomos nos mudando concomitantemente na medida em que tentamos mudar Panelas. Em 2014 fui convidado por Guilherme Marino, criador do Panelas Pernambuco, para escrever nesse site e assumir uma coluna política. Topei e aqui estamos há mais de 4 anos. Também escrevi para o jornal chamado A Voz dos Cabanos. O jornal se foi, mas o panelaspernambuco.com se manteve muito firme. Em 2016, entendendo que a revolução fora feita, porque como eu falei, existiu a ruptura no sistema, já que houve de fato uma ruptura abrupta na complacência silenciosa depois dessas ações, outras pessoas começaram a se insurgir e falar e postar críticas ao desgoverno nas mídias sociais, colaborar com informações para o movimento, coisa que em 2009 era impensável. E realmente aconteceu. Vocês podem ver no YouTube aí que temos vídeos de manifestações nas ruas de Panelas. Isso é uma evolução absurda em pouquíssimo tempo. Uma coisa impensável na época em que eu vivi em Panelas. E de fato aconteceu. A Revolução Cultural Panelense passou a se chamar Movimento Cultural Panelense. A lógica é que a evolução ocorre quando há uma ruptura abrupta no sistema, mas ela não se mantém continuadamente. Já que o movimento é um caminho contínuo eterno. Em 2018, o panelense é suprimido do nome, encerra-se a segunda fase, e começamos a terceira e última fase, que chamamos apenas pelo nome genérico de movimento cultural. Vamos alcançar agora todo o estado de Pernambuco. O objetivo é esse. Hoje, o movimento cultural conta com centenas de membros e colaboração de dezenas de pessoas que apoiam a ideia. Por incrível que pareça, a maioria funcionário da prefeitura. O objetivo do movimento cultural é deixar os caminhos abertos para que a próxima geração possa tomar lugar da atual, assumir o controle do contínuo crescimento e evolução de Pernambuco. Estamos lutando por uma mudança que talvez nem estejamos vivos para ver. Sinceramente, minha gente, eu já vi mais mudança do que eu esperava ver enquanto estava vivo. Porque tem muita gente que me contacta, pessoas que trabalham na prefeitura, pessoas que não trabalham, pessoas da oposição que se sentem representadas, pessoas que me odeiam, mas que faz parte do processo. Os serjanistas podem não estar acostumados com o contraditório e com a dialética mesmo, mas eu estou. Então, as críticas são bem-vindas, só não são mais bem-vindas porque a maioria são infundadas, né? Mas eu gostaria muito de ter um debate inteligente com alguém que tivesse alguma inteligência para poder debater, que estudasse, que lesse, com todo respeito, não estou menosprezando não. É que é difícil mesmo o debate. O pessoal acha que ofensa é argumento e, enfim. Você pode não ter notado, mas nesse texto começou com eu, quando de fato eu tinha ali saído da minha casa. Eu ainda morava com a minha mãe e já estava tentando provocar alguma coisa com filme, com banda, com essas coisas. Depois meu irmão e eu, ou seja, quando o Jota e eu conversávamos ali durante o jogo de xadrez e decidimos gravar um vídeo. Depois nós panelenses, ou seja, quando um grupo de pessoas foram para as ruas, quando um grupo de pessoas decidiram colaborar, tem vídeo sobre isso aí, quando um grupo de pessoas decidiram fazer alguma coisa. Então nós panelenses. E finalmente em todos nós pernambucanos, que é a fase que nós estamos agora. Se eu pudesse dizer mais alguma coisa para explicar o movimento cultural, eu diria simplesmente: lutem e lutem novamente até cordeiros se tornarem leões. Então é isso, minha gente. Este artigo aqui foi publicado
no site panelaspernambuco.com. Eu li ele aqui tecendo alguns argumentos sobre. Foi publicado no dia 3/2/2019, todas as segundas-feiras. Não se esqueçam, se vocês não são inscritos no canal, de se inscreverem, ativarem o sino para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que nós vamos postar por aqui. Esse é um bloco novo, eu vou sempre estar aqui lendo os artigos. Estou aqui na MARC 1, que é de fato o centro de comando aqui de São Paulo do nosso movimento cultural, que eu tentei começar em Panelas, mas não deu certo, então eu comecei aqui em São Paulo mesmo. Não estou em reforma, mas estou formatando ainda ele. Então, tem algumas coisas aqui que vocês vão perceber que durante a leitura dos artigos estão diferentes. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos. Lutemos e lutemos novamente, até que finalmente cordeiros se transformem em leões.